Grandes civilizações. O povo hebreu. Os antigos hebreus conseguiram resistir graças a uma poderosa crença. Acreditavam ser o povo escolhido por Deus. A história do povo hebreu pode ser encontrada em um livro muito especial. Alguém sabe qual é o nome do livro? É Peter Pan? A Bela Adormecida. Não. Chapeuzinho Vermelho? Nada disso. O livro é a Torá. Ah! A história conta que por volta do ano 1900 a.C., Abraão, o filho de um escultor da cidade de Ur, fez um trato com Deus, que lhe prometeu em troca as terras de Canaã. Abraão reuniu seu povo. Juntos arrumaram todas as coisas e partiram para uma longa viagem até as terras que Deus havia prometido a eles. Então os hebreus partiram rumo às terras de Canaã. Mas havia um pequeno problema. Não eram apenas os hebreus que estavam interessados nas terras de Canaã. Na verdade, muitos outros povos estavam querendo ocupar aquelas terras. A verdade é que as terras de Canaã eram muito ricas e férteis. E além disso, elas se situavam entre dois grandes reinos da época. O do Egito, no norte da África, e o da Babilônia, na Mesopotâmia. Esses reinos poderosíssimos estavam lutando por esse território, porque inúmeras rotas de comércio passavam por lá. Mas essa terra era muito mais do que apenas uma zona fértil para os hebreus. Era a Terra Prometida. De fato, o pacto que Abraão havia feito com Deus envolvia uma outra coisa. Abraão e seu povo tiveram de renunciar a todas as religiões que adoravam muitos deuses e tiveram que aceitar a existência de um único Deus, o Criador de todas as coisas. Um novo faraó havia sido eleito no Egito. E ele não era como o outro. Ele temia e desprezava os hebreus. Por isso os escravizou e os maltratou terrivelmente. Acredita-se que a escravidão no Egito durou cerca de 200 anos. Um dia, nasceu um homem que se tornaria um grande líder. Um verdadeiro herói. Esse homem se chamava Moisés. Moisés subiu ao topo do Monte Sinai, onde Deus lhe deu os 10 mandamentos. Esses mandamentos eram como um código de conduta que as pessoas deveriam seguir. Os hebreus protegiam os mandamentos na Arca da Aliança e os transportaram através do deserto. Eles acreditavam que os longos anos de peregrinação foram um teste que Deus lhes deu antes de permitir o regresso à terra prometida de Canaã. Depois de muitos anos vagando, os antigos hebreus finalmente retornaram à sua terra. E assim começou um período magnífico de sua civilização. O tempo dos reis de Israel. Os hebreus precisavam escolher seu rei, então um sábio foi designado para decidir. Seu nome era Samuel. E ele resolveu que Saulo deveria ser o primeiro rei de Israel. Os hebreus precisavam de um rei forte, porque estavam sendo atacados por um monte de povos. Saulo foi um rei muito valente e derrotou os amonitas e os moabitas, mas não conseguiu derrotar os filisteus. Foi nessa época que nasceu uma grande história sobre um jovem pastor chamado Davi, que foi voluntário para lutar contra os filisteus e seu maior guerreiro, um gigante chamado Golias. Embora Davi fosse muito pequeno, ele foi capaz de derrotar Golias usando sua inteligência em vez de sua força. Davi, armado apenas com uma funda, deu um golpe certeiro no olho de Golias. Assim, após derrotar o maior guerreiro dos filisteus, Davi os expulsou e trouxe a paz ao território. Tornou-se rei de Canaã e fez de Jerusalém a capital. Depois, o filho de Davi, Salomão, tornou-se o próximo rei. Salomão dedicou sua vida à construção do Templo de Jerusalém, que foi uma das obras mais impressionantes do mundo antigo. Mas muitos povos estavam tentando conquistar Canaã. Salomão fez o seu melhor para evitar guerras e invasões. Porém, o reino estava cercado por outros povos, como os assírios, babilônios e egípcios. E todos queriam as terras férteis de Canaã.
No ano de 922 a.C., Salomão morreu e Canaã virou um caos. Os hebreus não conseguiam se entender sobre como defender suas terras. Então, dividiram-nas em 2 reinos. O reino de Judá, no sul, e Israel, no norte. Durante centenas de anos, os 2 reinos viveram separados. Por isso, não tinham força suficiente para derrotar os inimigos. O reino de Israel durou quase 200 anos, até que um poderoso rei da Assíria, Sargão II, invadiu e destruiu a capital, Samaria. Os hebreus abandonaram o país e se espalharam por outras regiões. O reino de Judá durou mais tempo, até que um rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invadiu a cidade santa de Jerusalém. Ele destruiu o templo construído por Salomão e expulsou todo o povo para a Babilônia. Esse período obscuro foi a primeira diáspora. Durante esses anos, as disputas entre os antigos hebreus dos 2 reinos foram esquecidas, e todos os descendentes de Abraão passaram a ser chamados de povo judeu. Mas tiveram que esperar mais 50 anos, até o ano de 539 a.C., para que os cidadãos de Judá capturados fossem libertados pelos persas. Os judeus voltaram para a cidade santa de Jerusalém, onde reconstituíram o famoso templo construído por Salomão. Todas as dificuldades que tinham superado tornaram suas convicções ainda mais fortes, e gradualmente eles foram se isolando dos outros povos. Eles escreveram muitas histórias de seu passado e os mandamentos santos de sua religião. Essas histórias e ensinamentos foram reunidos em um livro chamado Torá.